Olá, graça e paz. Gente, hoje eu vou gravar um vídeo diferente, viu? Entendendo o peso do chamado. Mas eu acabei de editar um vídeo aqui com o título que as nossas reações expõem o nosso coração. E aconteceu uma coisa comigo essa semana que o Espírito Santo já estava me constrangendo para eu vir gravar e eu só agindo de sonsa. Mas fazendo essa edição e colocando esse título, eu falei, não, eu preciso compartilhar. Eu não irei compartilhar a situação completamente, porque eu decidi expor a minha vida, trazer testemunhos, exortações, enfim, coisas que o Espírito compartilha comigo, mas não é uma escolha de todas as pessoas que estão envolvidas na minha vida, então, para resguardar essas pessoas eu não posso. Mas aconteceu uma situação comigo essa semana onde eu me senti muito desrespeitada, sabe? Eu me senti desrespeitada mesmo. Acho que não tem outra palavra para falar. E é algo que fala muito comigo, sabe? É uma situação que mexe comigo porque eu já não tenho uma boa tolerância a me sentir assim, a deixar pessoas me colocarem nessa posição. E à medida que a gente vai tendo intimidade com Deus e a gente vai entendendo quem nós somos, a nossa identidade, a gente vai se permitindo menos ainda, né? Ser desrespeitada. Só que também a gente tem que aprender com Jesus e ele foi muito tolerante, inclusive com pessoas que fizeram muito isso com ele. E se o meu molde, a minha referência é ele e eu desejo ser parecida com ele, então eu preciso aprender o que ele me ensinou. E o que acontece é que a situação não foi uma situação boa, eu me senti desrespeitada, humilhada, mas a minha reação denunciou muito meu coração, sabe? Denunciou do quanto o meu coração ainda está cheio de coisas que o Espírito Santo ele quer curar, quer tratar, quer remover. Ele denunciou as feridas que ainda não estão cicatrizadas na minha vida. Denunciou maledicências, sabe, pensamentos maledicentes meus. Embora eu saiba que eu estava com razão em pensar, mas eu fui muito rápida em julgar e criticar. Denunciou minhas inseguranças pessoais, coisas que eu preciso tratar em mim, que não tem nada a ver com o outro. E é o que eu digo para vocês, à medida que a gente vai tendo intimidade com o Espírito Santo, a gente vai aprendendo que independente da situação que aconteça e do quanto o outro esteja errado e a gente esteja certo na situação, as nossas reações não podem ser moldadas por isso, né? Porque quando eu reajo de uma forma horrível, de uma forma ruim, de uma forma que não aponta para Cristo, de uma forma que mostra que quem está dominando ainda é a minha carne, eu fiz exatamente o que o inimigo queria, né, que eu fizesse. Eu não sou um bom testemunho. E também eu não reajo diferente do que as pessoas esperam, né? Porque quando as pessoas já esperam a reação de você e você reage diferente, aquilo ali constrange a pessoa. E eu não consegui fazer isso, sabe? Foi muito mais forte do que eu. Mesmo com todo esse pensamento, mesmo com sabendo de tudo isso, mesmo com tudo isso que o Espírito Santo já estava compartilhando comigo. E eu não consegui reagir diferente, gente. Foi muito mais forte do que eu. Na hora veio tudo à tona, assim, sabe? Minhas feridas, minhas mágoas, minhas inseguranças. Enfim, ainda coisas que o meu coração está cheio. E, de fato, não adianta eu vir aqui falar com vocês sobre Bíblia, sobre coisas que o Espírito Santo compartilha comigo, se eu não puder ser sincera e honesta e usar a minha vida para dar esse exemplo para vocês. E, assim, no momento, né, essa situação já tinha acontecido outras vezes e eu tinha reagido da mesma forma, só que isso não tinha me incomodado. Só que dessa vez o Espírito me incomodou. Dessa vez ele me incomodou e muito e eu fiquei envergonhada. É um misto de sentimento, porque não muda o fato de eu ter sido desrespeitada, só que a gente precisa entender que quem nos justifica é Cristo, então essas reações eu preciso guardar, porque em outro momento ele vai tratar com a pessoa e não eu, mas eu não consegui. E a forma com que a gente reage frente às situações, elas realmente mostram o quanto a gente está sendo transformado. E às vezes a gente está no processo achando que a gente já está lá na frente, e aí ele diz assim, peraí que eu vou te mostrar onde é que você tá, sabe? É muita coisa ainda para tratar, muita coisa para curar, e o Espírito Santo ele denuncia, ele nos expõe mesmo pra gente, sabe? E nos denuncia para que a gente não seja exposto em outros lugares, e é um amor de tamanho, assim,
até por ele fazer dessa forma. E ele me constrangeu, eu fiquei envergonhada, me senti envergonhada com a minha reação. E eu fiquei o dia todo ruim, depois eu cheguei em casa, eu chorei, eu pedi perdão. Porque quando a gente começa também a ter intimidade com ele, a gente entende que qualquer que seja a coisa que a gente faz, né, qualquer que seja o pecado, eu cometi pecado da maledicência, critiquei, julguei, reagi mal, não apontei para Cristo, não fui uma boa testemunha. E aí a gente compreende que peca contra o outro, você tá fazendo isso antes com Deus. Então eu entendi isso ali naquele momento e eu pedi muito perdão a Deus. Independente do outro, eu e ele, nós temos uma conexão, nós temos uma intimidade. Eu estou comprometida a me tornar a sua imagem e semelhança. Então eu não posso mais ter comportamentos da minha velha natureza. Eis que tudo se fez novo, ele tem que valer na minha vida. E eu fiquei muito constrangida, o Espírito Santo me constrangeu mesmo, me deixou muito desconfortável. E eu pedi perdão, enfim, pedi que ele venha cada dia mais moldar as minhas reações, mudar os meus pensamentos, porque afinal de contas tudo começa no pensamento. E venha me moldar, sabe? De fato, a imagem e semelhança dele, para que eu possa refletir a sua imagem e semelhança. Também o Espírito, acho que ele deixou isso acontecer, né? Para que eu entenda que é um processo, não é uma corrida. A gente não tá disputando com ninguém, a gente não tá disputando. Essa disputa não se vence na velocidade, ela se vence na constância. E não adianta a gente querer aquela transformação que a religião impõe, né? Que você muda a roupa, tudo por fora, mas por dentro ainda é a mesma coisa. E não é isso que eu quero, sabe? Eu quero, de fato, uma mudança que comece internamente e possa refletir fora. E o Espírito Santo, ele veio para me dar esse, sabe, vai devagar. Você não tá disputando com ninguém, você não tá competindo com ninguém, você tem que competir todos os dias com você mesmo, com a sua carne, né? É essa luta aí que você não pode ignorar, é essa luta que você tem que vencer todos os dias. É o seu espírito dominar a sua carne para que domine suas emoções e domine as suas reações. E eu queria compartilhar com vocês isso, né? Que de fato a minha vida possa ser com as coisas que acontecem comigo, porque nem sempre a gente vai vir aqui dar testemunho só de vitória, de milagre. Às vezes o milagre é exatamente esse. Eu senti a conexão com o Espírito Santo a ponto dele me constranger e me corrigir em amor, né? Com coisas que antes pra mim era normal. E eu espero que isso faça sentido pra alguém, pra você que tá assistindo esse vídeo. E também falar pra você isso, fique em paz. Você não tá disputando, você não tá em uma corrida, você tá lutando contra você mesmo. Você não tem tempo de lutar com ninguém, porque essa luta é interna. E o Espírito Santo, ele tá do nosso lado, mas a gente precisa ser transformado. E a primeira coisa que a gente vai precisar encarar antes da transformação é o confronto com a nossa verdadeira, com a nossa carnalidade, com quem a gente é sem ele, sabe? E eu fiquei muito constrangida, assim, por me ver, né? Porque é como se você estivesse se vendo de fora. É como se o Espírito Santo tivesse gravado, assim, ó. Gravei o seu acontecimento. Aí depois ele fica repassando, assim. Tá vendo que não era dessa forma, não era dessa... Sabe? Tá parecendo um rádio do futebol, né? Vamos lá rever a situação pra ver se é assim mesmo. Ai, gente, eu tô rindo, mas é sério. E eu queria compartilhar isso com vocês.